Essa manhã eu tenho certeza que você será abençoado, eu tenho certeza que você será abençoada, eu tenho certeza que você que me ouve da sua casa, você ouvirá Deus falando contigo. O Espírito Santo está aí com você para te trazer um milagre. Esses nossos encontros são encontros de fé, são encontros onde a gente vai jogando combustível, né, na fogueira, para a fogueira incendiar o nosso coração. E o tema da nossa palavra nesse domingo é: já ouço ruído de grande chuva. Você pode repetir isso aqui? Diga: já ouço ruído de grande chuva. É até talvez profético, mas a gente está num dia chuvoso, né? Um dia chuvoso, um dia assim. Muitas pessoas não vieram hoje pela chuva. Carioca tem isso, né? Acostumado com sol, praia, aquela coisa toda. Dá uma chuvinha assim, o pessoal fica em casa ali, orando no monte, né? No monte de edredom. Aquele cara não sai, domingo de manhã o cara não sai. Mas o nosso texto está lá no primeiro livro de Reis. 1 Reis, capítulo 17. Eu vou dividir contigo uma palavra que você com certeza já conhece. Nada novo, nada diferente daquilo que você tem ouvido. Eu penso que você, inclusive, já escutou alguém falando o que eu vou falar hoje. Então, eu estou aqui para relembrar você, trazer à sua mente coisas e verdades da palavra de Deus. Então diz assim para a gente, 1 Reis, capítulo 17. Leio os versos de número 1 e 2. Então Elias, o tesbita, ele era de um local chamado Tesbe, por isso o tesbita, tá bom? Dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá chuva nem orvalho nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Verso 2, talvez não tenha projeção, mas ele continua dizendo o seguinte: então, somente depois que Elias profetiza, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: cara, sai daí, que de alguma maneira vai dar ruim para você. Mas Elias libera uma palavra, Elias profetiza, Elias diz. E como a gente entende, graça e fé são os nossos pilares da nova aliança. Deus nos dá pela graça e nós alcançamos, recebemos pela fé. Graça sem fé não resolve a situação. Graça sem fé é como aquela pessoa do mundo que não aceitou Jesus. A graça alcançou aquela pessoa, o favor alcançou aquela pessoa, só que ele não usou fé. A salvação, na verdade, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E eu vou falar um pouquinho de fé com você. Quero fazer com que a sua fé seja mexida. Quero fazer com que a sua fé seja aquecida na palavra de Deus. Fé é um assunto tão importante que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em algumas vezes que o justo viverá pela fé. A gente precisa entender que fé é algo que precisa fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que a gente viva uma vida vitoriosa. Deus prometeu vitórias para você. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você diz amém? Mas isso só acontece na prática na nossa vida quando nós vivemos em fé. Em fé nós nos posicionamos da forma correta, em forma nós reagimos às situações e às circunstâncias de maneira assertiva. Em fé, a vitória chega a nós, porque é promessa de Deus e a palavra de Deus nos assegura a vitória. Você foi chamado para triunfar. Você diz amém? É isso? Você recebe? Em Cristo, Deus nos chamou para o triunfo. Sempre. O apóstolo Paulo vai falar isso. E sempre é o quê? Sempre. Então, perceba que Elias ministra uma palavra a um cara chamado Acabe. Quem era esse cara? Era um rei. Na verdade, Acabe foi um dos piores reis, se não o pior rei de Israel.
Ele reina no Reino do Norte. Um cara que faz mais besteira do que nenhum outro. E para confirmar isso que eu estou dizendo para você, a gente tem eu quero falar um pouquinho desse contexto. Se você olha, por exemplo, não tem essa projeção desse versículo, mas se você olha no capítulo 16, verso de número 20, vai dizer assim, verso de número 30, vai dizer assim: Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Cara, o reinado desse cara foi um desastre. Onri foi o cara que estabeleceu Samaria como capital do Reino do Norte. Samaria, está lembrado da mulher samaritana? Lá, que há uma divisão depois. Onri foi esse cara. E Acabe, seu filho, ele foi como rei um desastre para Israel. Ele não só não seguiu aquilo que a Bíblia dizia, e a Bíblia trazia para ele para seguir, mas ele, cara, praticamente jogou a nação de Israel para adorar a um ídolo, a um deus cananeu chamado Baal. E Deus já em Êxodo, ele dá uma dica a Josué e a Moisés. Se você pega os livros da lei, você vê Deus falando assim: cara, quando vocês entrarem na terra, expulsem aqueles caras de lá. Não façam aliança com ele, porque isso será uma armadilha para vocês. Não adorem os seus deuses, porque se vocês fizerem isso, cara, isso vai dar ruim. Deus orientou o povo, mas o povo, quando você olha o livro de Juízes já, você vê que o povo não expulsou. Com Josué, o povo estava expulsando os cananeus. Mas chega em Juízes, o povo não mais expulsa, os faz escravos, agora casam-se, né? Os cananeus casando com os israelitas e tal, e daqui a pouco eles começam a praticar a idolatria. Mas em nenhum momento em Israel a idolatria foi tão patente, foi tão forte, foi tão marcante como no reinado de Acabe. Acabe casa-se com uma mulher chamada Jezabel. E essa era uma profetisa, era uma sacerdotisa de Baal. E haviam profetas. E esse cara agora, Acabe, ele traz, não só adora a Baal, mas ele faz em Israel um templo, um altar, e a nação começa a adorar a Baal. Cara, e Deus fica triste. Deus está vendo todo aquele cenário, Deus está vendo tudo aquilo. Essa mulher faz com que os profetas de Deus fossem perseguidos. Essa mulher chamada Jezabel manda matar os profetas de Deus, o Deus de Israel. E, de repente, Elias, vendo todo aquele cenário, que era um cenário de destruição, Elias, ele olha para Acabe e profetiza essa palavra que a gente viu. Cara, não haverá chuva nos próximos anos, conforme a minha palavra, a não ser quando eu disser que a chuva caia, pois vocês se desviaram do Senhor. Infelizmente, essa era a lei. A raiz da lei, se você vê Deuteronômio, capítulo de número 28, ela está ancorada em cima de dois pilares que se opõem: bênção e maldições. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, eu sou amaldiçoado. A lei era assim. Graças a Deus, porque em Cristo a graça veio e já não estamos mais debaixo dessa condenação, desse peso. Mas a gente está falando de um contexto do Antigo Testamento. E aquele povo começa, então, a sofrer as consequências da desobediência, de terem se afastado de Deus. E aí 3 anos vão se passando. 3 anos de seca. 3 anos passa-se depois daquela palavra que Elias libera sobre aquelas pessoas, Alex. 3 anos, cara, muito tempo. 3 anos sem chover. Cara, gente que já foi lá, né, pastora Denise? Que lugar seco já é. Um lugar árido, um lugar muito, sabe, um lugar que não brota nada. Eles dependem da água, dependem daquilo para a agricultura florir, para o sustento, nada. Eles não tinham água durante 3 anos. E aí no capítulo 18, verso 1, diz assim:
Eu te dei um contexto, né? 18, verso 1. Muito tempo depois dessa palavra de Elias, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-te ao rei Acabe, aí está Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e o verso 2 diz: a fome era extrema em Samaria. Cara, era um contexto de caos. Não havia comida, era seca, estavam passando dificuldades, animais morrendo. E Deus chega para Elias: Elias, vai lá, cara. Diz que eu vou mandar água, diz que eu vou mandar chuva, diz que eu vou abençoar. Se você não sabe, Baal era o deus da fertilidade, da agricultura, do plantio. A Baal, para os cananeus, obviamente, né, era atribuída a bênção deles receberem a dádiva de chover e eles terem uma boa colheita. E durante 3 anos, parece que eles ficaram à mercê daquele Deus cananeu, um Deus que não existia, um Deus que era um ídolo, e nada aconteceu a não ser ruína, a não ser desgraça, a não ser necessidade, a não ser o caos. E quando Deus fala a Elias: cara, vai lá. Elias vai, chega a Acabe, e Elias, de alguma maneira, antes do milagre acontecer, ele passa por uma situação que a gente pode ver no capítulo 18 do livro de 1 Reis. Você vê nessa narrativa, é aqui nesse livro, é aqui nesse capítulo que nós vamos ver a narrativa daquela história de Elias contra os 450 profetas de Baal. Uma batalha que acontece. Aí Elias vai, confronta Acabe, fala: cara, Acabe, aconteceu isso por causa disso. Né? Mas eu quero propor um desafio. Era comum, se lembra da história de Davi e Golias? Golias era um representante do povo dos filisteus. Davi era um representante do povo de Israel, Golias era um representante do povo dos filisteus. Qual era a proposta? Manda um representante e nós vamos guerrear. Para que não haja guerra entre as nações, aquele que vencer, o representante que vencer, vai vencer essa guerra. Esse era um costume, para que muitas pessoas não morressem. E aí Elias, como o contexto aí era um contexto espiritual, Elias vai falar assim para aquele rei: cara, se existe dúvida de qual o Deus verdadeiro, se existe dúvida de qual o rei que pode trazer o milagre, cara, eu proponho que a gente faça um desafio. Nós vamos criar 2 altares, fazer 2 altares, nós vamos pegar 2 animais, 2 bois, e nós vamos colocar nos altares, e vamos orar a Deus. O sacrifício ele era queimado, e vamos orar a cada um aos nossos deuses. Vocês orem aos seus deuses, Baal, e eu vou orar ao Senhor dos exércitos. E o Deus que mandar fogo sobre o altar, a gente vai ver que é o Deus verdadeiro. E Elias, então, gentilmente, ele cede: olha, vocês são muitos, cara, 450, vão fazer o altar de vocês mais rápido, vão matar o boi de vocês mais rápido. Já comecem a clamar. E durante toda a manhã, aqueles profetas de Baal clamaram, pedindo que Deus, o Deus deles, mandasse chuva através de seus rituais, das suas orações, e nada. De repente Elias chega: tudo bem, basta, agora nós vamos fazer diferente, agora na minha vez. E Elias, para afrontar aqueles homens: olha, tragam água e derramem muita água sobre o altar do sacrifício. E de Elias, agora ele chega e ora ao Senhor, e cai fogo dos céus, e o povo se rende ao Senhor,
Muito bom, gente. Então, depois disso, cai o fogo sobre o altar, quando Elias clama, e o povo reconhece, voltando aqui, que Deus, o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Começam a adorar ao Deus de Israel. E Elias dá uma ordem: olha, cara, agora nós vamos pegar esses caras e vamos matar todos esses profetas. E fizeram isso, mataram os profetas de Baal. E depois disso, tão somente depois disso, aqui eu leio no verso de número 41 do capítulo 18. Elias começa a orar para que a chuva caia. Perceba que Deus trouxe uma palavra a Elias, que uma palavra dirigida acaba, cara, vai chover, né? As coisas vão acontecer. Deixa eu trocar aqui, para dar tudo certo. Prefiro ficar com a mão livre. Muito bom. Olha que coisa boa. Minha voz está até mais bonita com a filha nova, hein? Uau! Muito legal, gente. Então, basicamente foi isso. Aí chega aqui, capítulo 18, a continuidade daquela palavra profética de Elias a Acabe. Cara, vai chover. Então, Elias disse a Acabe, depois de todo esse contexto: suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Cara, vamos repetir isso? Diga assim: já se ouve barulho de abundante chuva. Cara, sabe que chuva na Bíblia aponta para a bênção. Bênção de Deus, favor de Deus, provisão de Deus. Quando eu olho para cada um de vocês, queridos, dirigido pelo Espírito Santo, eu quero dizer para vocês, cara, que eu já vejo, que eu já ouço barulho de grande chuva sobre a vida de cada um de vocês. Você recebe, sobre você que me ouve na internet, sobre você que está conectado com a gente, de onde é que você esteja, já se ouve ruído, barulho de grande chuva, de bênção de Deus, alcançando a tua vida na área que você precisar. Deus é contigo. Você não está sozinho, ainda que você perceba e possa estar vivendo um tempo de seca. Cara, você não está sozinho. Deus é contigo, Deus é a teu favor, Ele te ama, Ele chega junto, Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que intervém nas suas batalhas. Quando eu vejo e lembro o profeta Isaías falando, Isaías capítulo 43, cara, isso é muito legal. Verso 2 e 3, vai dizer assim para a gente. Isaías 43, verso 2 e 3. Quando passares pelas águas, cara, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, cara, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o teu Salvador. Você tem um Salvador. Cara, e o legal é que quando a Bíblia fala, Isaías fala, falando desse Salvador, Isaías vai falar para a gente de um Salvador que nos sustenta na batalha. Alguém que chega junto, alguém que nos ampara na batalha. Ele não está falando de Salvador no sentido de salvação, como a gente vê na Nova Aliança, Jesus como nosso Salvador de redenção. Não, ele está falando de um Deus que chega junto. Você tem um Deus que chega junto. E ele vai e diz para a gente, continuando: suba, vá comer, Acabe, porque eu já ouço o barulho de grande chuva. Acabe subiu para comer e a beber. E Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, até o alto de um monte, e ali, encurvado, né, para a terra, pôs seu rosto em terra, ou seja, entre os joelhos, algumas versões vão dizer, e orou. E depois disso, Elias disse a seu servo, profeta Eliseu, né, o cara que sucedeu a Elias como profeta. Ele disse ao seu servo: vá, olhe para o lado do mar. E o menino foi. E o ajudante do profeta foi. Ele olhou e disse a Elias: eu não vi nada. Não vejo absolutamente nada. Não vejo nenhum sinal de chuva vindo. Não vejo nenhum sinal de que essa palavra vai se concretizar. Eu não vejo.
Cara, eu quero lembrar para você que às vezes você já tem uma palavra de Deus, você já tem o sim e o amém de Deus, você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida, você sabe disso tudo, você confessa a palavra, você está, sabe, mergulhado na palavra, mas, por algum motivo que a gente não sabe, a coisa não acontece ao nosso tempo. É verdade ou não é? Acontece só comigo ou contigo também? Amém, então você é normal. A gente queria que acontecesse logo. A gente quer ser imediatista. Sabe que eu estava com um rapaz, ouvindo um dos homens aqui da igreja, pelo telefone, no outro dia, e o cara estava falando comigo, pastor, eu fui chamado no RH da minha empresa. Olha só o drama, Rodrigo. Cara, eu achei que eu ia ser promovido. Cara, eu estou arrebentando lá, todo mundo gosta de mim. Cara, eu fui chamado lá, eu já cheguei assim, né? Eu cheguei lá e tal, com aquela coisa toda. Cara, eu fui despedido. Ele falou assim, meu Deus, ele me ligou. Pastor, tem alguma coisa errada. Não é isso que eu estou ouvindo na nova igreja, não é isso. As coisas não podem acontecer comigo. Eu falei, opa, peraí, tira a nova igreja disso aí, meu irmão, em nome de Jesus. Você está ouvindo isso da palavra de Deus. É a Bíblia que diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. É a palavra de Deus que nos mostra isso. É a palavra de Deus que fez promessa para mim e para você. Não foi a nova igreja. A gente simplesmente é mordomos. Nós somos mordomos daquilo que Jesus nos trouxe. Da palavra que o Espírito Santo nos deu. E ele falou, pastor, e agora? Eu falei, cara, relaxa, meu irmão. Em nome de Jesus. Você quer ser promovido? Deus vai te promover em outro lugar. Você vai arrumar algo melhor. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se Deus abrir uma porta na tua vida, o diabo não pode fechar jamais. Você crê nisso? Cara, com certeza Deus vai te levar para uma situação melhor. O que eu preciso fazer quando eu tenho uma palavra, quando eu tenho uma promessa e ainda não vi as coisas se concretizarem? Eu permaneço. Eu aguardo, confessando a palavra. Isso é fé. Fé é você ter certeza das coisas que você não está vendo. Se a coisa já existe, se a coisa já é concreta, isso é um fato, não é fé. Fé é você ter a convicção de que, embora você não esteja vivendo o que você gostaria de estar vivendo naquele momento, Deus é contigo. E a palavra de Deus se cumprirá na sua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Fé é isso. E quando eu vejo esse texto, leio aqui o verso de número 43, e disse, vá, olhe para o lado do mar. O menino foi, o moço do profeta foi e disse, eu não vi nada. E Elias disse para o cara, vá e volte. Volte lá. Mais uma vez. E a Bíblia diz, e assim por 7 vezes o servo teve que subir ao monte e olhar. Cara, tu imagina só. Quando a gente fracassa uma vez, a gente fica com ponto de interrogação. Quando a gente fracassa a segunda, parece que aquele ponto vai se amplificando. E agora já é um ponto em negrito, né? Parece que a gente vê mais. Cara, fracassei a 3ª vez, é minha expectativa, eu estou cheio de expectativa, eu tenho uma palavra de Deus, cara, vai chover. Aí o cara vai, cara, agora eu vou ver essa nuvem. Imagina aquele menino chegando, subindo ao monte, agora eu vou ver. E chega lá, nada. Chega lá, absolutamente nenhum sinal da palavra, do cumprimento daquela palavra. Mas Deus já tinha liberado uma palavra. Deus já tinha dito. Quantas vezes a gente desiste no caminho, não é verdade? Cara, é verdade. Às vezes nós somos levados pela nossa alma a olhar as circunstâncias e falar, cara, não vou conseguir. Cara, mas Deus fez uma promessa para nós e a gente fala, eu não vou conseguir. Cara, não dá, não é assim. Por que não está acontecendo? Deus se esqueceu de mim, comigo as coisas dão errado. Cara, tira isso do teu coração em nome de Jesus, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, tira isso do teu coração. A fé não é uma varinha de condão. Dudu estava dando um exemplo aqui do centurião romano,
que chega para Jesus, Mateus capítulo 8. Chega para Jesus, Jesus, meu servo está lá em casa. Cara, eu vou lá curar, vamos lá, eu vou curar teu servo. E aquele cara chega para Jesus e fala, Jesus, não sou digno de que entres em minha casa, manda apenas com uma palavra o meu servo será curado. E a Bíblia diz que naquele exato momento, aquele homem foi curado. Houve um milagre instantâneo. Mas nem sempre é assim. E é só você olhar para a sua vida que você vai ver que nem sempre é assim. Eu não sei quantas mulheres e esposas nós temos aqui que oram pela conversão do seu esposo. Eu não sei quantos maridos nós temos aqui que oram pela conversão da sua esposa. Eu não sei quantos pais nós temos aqui que oram, Deus muda isso na vida dos meus filhos. Porque é a tua promessa. Mas parece que a coisa não aconteceu ainda. E o que eu faço? Eu desanimo? Eu vou roer a corda? Hebreus capítulo 6. Guarde isso aí, tá? Guarde isso aí. Verso 12. Vai dizer para a gente, pega essa aí, Leandro, que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança alcançaram a promessa. O que mostra para a gente o seguinte, gente, às vezes não é no nosso tempo. O que eu não posso perder o foco é que aquilo vai acontecer. De que aquilo vai acontecer. Eu não posso perder o foco. Não aconteceu, mas já é meu. Eu já tomo posse, eu já visualizo, eu já confesso. Perceba que o profeta Elias viu. Havia chuva, havia nuvem? Não. Mas ele viu. Já vejo, já ouço o ruído de grande chuva. Cara, ele ouviu, ele escutou sem necessariamente, ele não precisou escutar para ver no seu espírito. Ele não precisou ver a nuvem para entender que aquilo era uma promessa de Deus para a vida dele. Estão entendendo, gente? A gente está falando de fé, de perseverança, de um cristianismo prático, diário, de vida, como ela é, que ele é, deve ser vivido, deve ser encarado. Nós não fomos chamados para um parque de diversão. Nós não fomos chamados... Não, nós fomos chamados para crer. E o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você que nós vivemos por fé e não por vistas. Eu imagino a decepção daquele moço, ajudante do profeta, quando ele olha assim, chega lá e sobe mais uma vez, na terceira, na quarta, na quinta vez, e não tem nada. Até que, de repente, deixa eu me achar aqui na palavra. Versículo 44, na sétima vez, Elias já tinha decretado, eu já vejo, eu já ouço, eu já percebo no meu espírito ruído de grande chuva. Havia ruído? Não, mas ele já sabia. E Eliseu estava sendo ali, treinado, estava amadurecendo com ele. E agora no versículo de número 44 diz, na sétima vez o servo disse a Elias, o cara subiu novamente, Elias. Cara, eu imagino que aquele servo agora deve ter dado um grito, deve ter vibrado, né? Depois de subir 7 vezes, ele diz, Elias, caramba, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Cara, o cara começou a ver. Faz assim com a tua mão, faz assim. Cara, olha para a sua mão agora. Você consegue ver? O que eles precisavam era uma nuvem, né? Você consegue ver a solução chegando, cara, do tamanho da palma das suas mãos? Eu não sei se é na área familiar, se é na área de relacionamentos, financeira, ministerial. Deus, eu consigo enxergar. Cara, eu tentei, ainda não vi, mas eu consigo enxergar. Agora eu já estou vendo algo pequeno no horizonte, estou vendo uma luz no fim do túnel. Deus, eu estou vendo. Imagina aquele menino chegando, Elias, tem uma nuvem pequena, cara, tem uma nuvem que é do tamanho da minha mão, mas é uma nuvem, não tinha nada, as coisas estão mudando. Aí Elias, uau, que palavra boa, né? Está gostando, gente? Falar de Deus é boa, né?
Cara, eu gosto, né? Sem modéstia nenhuma, eu sou um amante da palavra, tudo que eu falo da palavra eu gosto. Aí você fala, pô, ele gosta dele, adoro me ouvir, sabe? As minhas filhas ficam lá em casa, e falam, pai, tá ouvindo o quê? Estão me ouvindo. Porque Deus, através de mim, Ele me lembra, cara, muitas coisas que a gente vai esquecendo. Eu estou usando para você o exemplo da minha própria vida. Cara, não é fácil a gente entender isso. Não é fácil a gente conviver com a diversidade, com essa tranquilidade que a gente está falando. Como tem que ser. Com essa perspectiva de fé que a gente está falando aqui, não é fácil. É por isso que a gente está relembrando coisas que nós já falamos, que você já ouviu. Eu tenho certeza que a gente precisa entender, e acaba então, diante daquela palavra de Eliseu, ele disse assim, suba correndo, e diga ao rei Acabe, apronte o seu carro, a sua carruagem, né? E desça para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo depois, o céu escureceu com nuvens e ventos e caiu grande chuva sobre Israel. Cara, eu não sei. Não sei, a Bíblia tem uns negócios com os números, né? Eu não sou nem o maior fã de numerologia bíblica. Não sou. Mas eu preciso entender que, por exemplo, eu vejo na história de Naamã um indicativo de que o número 7 é algo assim especial para Deus. Quando Naamã chega, Naamã era um general sírio. Agora, já posteriormente a esse evento, Eliseu já era o profeta, Elias já estava morto. E aí Naamã era um general sírio, tinha lepra, e ele foi então procurar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu nem recebeu Naamã. Naamã esperava ser recebido com honras de um chefe de Estado, com a honra de um comandante de exército. Ele leva para o profeta Eliseu em Israel presentes, vestes bonitas. E quando aquele cara chega, depois de uma viagem internacional, eles não eram de Israel. Imagina a caravana vindo de cavalos e tal, de um lugar para o outro, de um país para o outro, gente. O cara falou o seguinte, já tinha um outro ajudante, ele fala, ele mandou o seu secretário, lá o moço do profeta, manda avisar Naamã para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. O cara ficou chateado com Eliseu. Cara, você está doido, né? Você está maluco? Cara, na minha terra existem rios mais cristalinos do que esse, mais lindos, mais límpidos. Cara, você me manda fazer isso? E ele resistiu. Mas os seus ajudantes disseram a ele, cara, por favor, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, né? Você ia fazer. Ele te pediu algo tão simples. É simplesmente fazer o que o cara falou. Mas Naamã, para fazer aquilo, ele teve que se despir, gente. Tirar sua capa de general. Tirar a vestimenta de um comandante de exército. Expor a sua lepra. Expor as suas mazelas. Expor as suas fragilidades. Cara, às vezes nós vamos ter que fazer isso para Deus. Certamente, Deus só vai chegar junto, te abençoar, quando a gente se abre para Ele. Não tem outra forma. Cara, mas Naamã foi lá e ele começou a mergulhar. Mergulhou uma vez, nada, leproso. Mergulhou a segunda vez, cara, leproso. Mergulhou a terceira vez, 0 de mudança. Mergulhou a quarta vez, continuou doente. Mergulhou a quinta vez, condenado à morte. Mergulhou a sexta vez sem nenhuma perspectiva de mudança.
Mas quando ele mergulha pela 7ª vez, Naamã sai curado daquelas águas. Cara, quando eu vejo Josué, Deus dando uma estratégia para Josué: Josué, tu vai tomar Jericó, cara, o Senhor te entregou essa cidade, cidade é tua, Deus está pelejando por você. Qual a estratégia, Deus? Tu vai rodear 7 vezes a cidade. 6 dias você vai rodear a cidade. E no 7º dia você vai rodear e fazer algo diferente. As trombetas serão tocadas e o povo bradará a vitória. O povo gritará. Nos 6 primeiros dias, perceba que há uma orientação de Josué: olha, fiquem calados, não abram a boca, para que vocês não se deixem levar pelo medo e pelas circunstâncias. E no primeiro dia eles rodearam a cidade. Imagina isso? Os caras rodeando a cidade. Uma muralha gigante, maior problema, um tremendo monte, zero. Imagina o coração daqueles caras. Como é que a gente vai conseguir destruir essa muralha? Como é que a gente vai conquistar isso? Como que isso vai acontecer? É impossível. No 2º dia eles estão lá de novo, olhando. Meu Deus, que fortaleza. Cara, os caras estão lá em cima com um armamento pesado. Nada. 3º dia, os caras não podiam falar. Rapaz, olha só a armadura daqueles caras, os capacetes daqueles caras. Meu Deus, olha os arqueiros. Rapaz, nós não vamos conseguir. Pensando, talvez, muitas vezes. Eu imagino que possa ter passado pelo coração daqueles homens atirar pela minha vida. Eu não vou falar de você, que talvez isso não aconteça contigo. Mas comigo, às vezes, quando eu olho a circunstância, eu falo: meu Deus, só a graça, né? E ele continua. Cara, 6 vezes. Aí na 7ª vez, a Bíblia diz que eles chegaram e rodearam a cidade. E eles bradaram. E Jericó caiu aos olhos de todos os filhos de Israel. Sabe por que isso, gente? Porque Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Eu vim nessa manhã te lembrar que você pode confiar em Deus. Que você pode manter viva a sua expectativa, elpis, esperança de coisas boas, que você pode confiar na palavra de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz através dos profetas: olha, Deus é zeloso para cumprir a sua palavra, Deus é fiel à sua palavra. Cara, se Ele falou que a tua casa é uma bênção, vai ser abençoada, ainda que você não esteja vivendo isso, a sua casa é uma bênção em nome de Jesus. Cara, se Ele falou que você já é curado, se você crê que Jesus levou sobre si as suas enfermidades, como diz Isaías capítulo 53, cada uma delas, eu quero dizer para você, te lembrar, você já é curado em nome de Jesus. Já é curado em nome de Jesus. A cura te pertence, cura espiritual, cura emocional, cura física. Você é curado em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou passando um momento tão difícil. Os meus negócios, a minha firma, as coisas não estão rompendo. Cara, Deus já te vê como alguém próspero. Fica tranquilo. A palavra de Deus se cumprirá na tua vida, você verá a mão de Deus, você, sabe, a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Eu preciso ouvir? Preciso, mas eu preciso querer também. Eu preciso querer, depende de mim. Eu não entendo porque às vezes nós somos tentados a não querer. Perceba que eu não estou dizendo que você é tentado a não querer. Eu estou dizendo que nós somos tentados a olhar as circunstâncias e falar assim: cara, meu Deus, por que isso não está acontecendo? Deixa eu chamar a banda aqui para me ajudar. A galera da banda ali está só ouvindo aí. O pessoal está dormindo aí, né? Galera, vamos chegar. Mas chama a banda aqui que a gente vai orar por você. Eu quero dizer para você que Deus é contigo. Cara,
Você é o menino, você é a menina dos olhos de Deus. Você é alguém que Deus tem um carinho muito especial. Cara, e Deus não se agrada em ver você passando momentos de dificuldade, você vivendo, às vezes, fora daquilo que a Bíblia promete para você, não. Mas eu quero dizer que existe uma parceria. Jesus já fez, Jesus já conquistou, Jesus já potencializou, o Espírito Santo habita em você, você já tem a palavra de Deus, o Espírito Santo fala contigo, mas nós precisamos entender que nós temos uma parte no processo, e se eu precisar subir o monte 7 vezes, eu vou subir, porque a vitória já é certa em nome de Jesus. Porque Deus é fiel à sua palavra, e a sua fidelidade vai me alcançar em nome de Jesus. Estão pegando isso aí, gente? Guarde isso no coração de vocês. Guarde isso no coração de vocês. Cara, guarda isso no coração de vocês. Isso é coisa básica, alicerce. Fé é coisa básica para a nossa vida diária, cotidiana, para a gente alcançar as vitórias em Cristo Jesus. Guarda isso no teu coração. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero orar por você. Nós fizemos isso no culto de 500. Cara, mas eu quero orar por você. Você que de repente está vivendo um momento que você fala, Deus, cara, eu já subi uma vez. Eu já subi 2 vezes. Eu não estou vendo nada acontecer. Eu não estou vendo as coisas fluírem. Deus, eu quero orar por você. Que de repente diz, Senhor, em nome de Jesus, custe o que custar, eu manterei a minha fé em alta. Custe o que custar, eu quero andar e progredir segundo a tua palavra. Tu disseste que vai chover, não tem problema. Se tiver que subir o monte 70 vezes eu vou subir, mas vai chover em nome de Jesus, eu creio. Guarda isso no teu coração. Estão entendendo essa palavra, gente? Tranquila, calma, básica. O nosso arroz com feijão diário aqui na igreja. Eu quero orar por você. Vou pedir que você fique de pé nessa manhã. Nós vamos orar como igreja. Eu quero convidar você que foi alcançado pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte, cara, isso é para mim. Eu quero que você vença, que você venha, que você chegue. A gente vai orar por você aqui, a gente quer impor as mãos sobre você. Se Deus, se essa palavra é para você. Se não foi, não venha não. Mas se Deus tratou contigo nessa manhã, a gente vai orar por você em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Você pode chegar, não vou ficar fazendo muito apelo não, você vai ter que ser rápido, porque se você foi tocado pelo Espírito Santo, você já sabe que Deus falou contigo. Eu não vou ficar aqui falando 10 vezes, 20 vezes, pode chegar e nós vamos orar por vocês. Aleluia. Amém. Estou vendo casais aqui, famílias chegando. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Vem para cá. Isso, gente. Pode vir, a gente vai orar por vocês. A gente chega para cá um pouquinho, isso. Pode chegar, isso, gente. Pode chegar, a gente quer orar. A gente está nesse momento aqui, a gente está em família, pessoal. É família, isso aqui é família, 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 família de Deus, família da Nova. Você que está em casa, em nome de Jesus, receba a nossa oração. Você pode falar, olha, eu quero, eu estou nessa. Sabe, a gente vai estar orando por você também, em nome do Senhor Jesus. Cara, eu vou pedir aos nossos pastores, pastoras, né, você que é do time aqui do nosso grupo de liderança, cara, coloque as mãos, abrace alguém para a gente orar junto, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos a vida de cada um desses queridos que ouvem a tua palavra, que ouviram aquilo que tu tens para nós nesse domingo e dizem, eu quero. Eu estou dentro disso, eu quero agir conforme Elias, eu quero agir conforme aquele moço do profeta que perseverou e viu a bênção ser cumprida. Eu quero agir conforme Jesus. Jesus é a nossa meta, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a nossa inspiração e também é isso que Ele nos ensina. Pai, pedimos que Tu, ó Deus, contemples a necessidade de cada um dos Teus filhos. Eu não conheço a necessidade deles, ó Deus, mas Tu as conhece, é o Teu povo, Tu sonda e conhece
cada coração. Tu conheces as necessidades que às vezes nem mesmo nós conhecemos e nós as colocamos diante de Ti, ó Deus, confessando e profetizando a Tua fidelidade, o cumprimento da Tua palavra, o Teu milagre em nome de Jesus. Se você precisa de cura, seja curado em nome de Jesus. Se você precisa de restauração familiar, tenha a sua família restaurada em nome de Jesus. Se você precisa de prosperidade, seja próspera em nome de Jesus. Se você precisa de ter tua fé reativada, tua fé reanimada, seja aquecido pelo Espírito Santo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está em casa, de nos assistindo, conectado a nós, seja alcançado pelo milagre de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aí, o mesmo Espírito está aqui nessa casa, está aí contigo nessa hora, e nós liberamos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. A gente pode dar um amém, a gente pode dar um forte aplauso ao Senhor.